Bom, então esse segundo exercício também é um que a gente não chegou a fazer num slide lá, aliás, era o quarto exercício. Primeiro passo, calcular as reações de apoio. Então, eu tenho um engaste aqui e o engaste ele tem 3 reações. Uma reação vertical, RA, uma reação horizontal, HA, e um momento, que eu vou chamar de MA. Eu desenhei ele errado, eu queria fazer ele para cá. Vou desenhar para cá, tá? O momento MA. Não é que eu fiz errado, é porque ele vai dar assim, então eu gosto de desenhar já assim. Quando eu tenho engaste, 99,9% das vezes o meu momento de reação, ele é assim, vai dar tração em cima, né? Ele tá no sentido anti-horário, tá? Então é por isso. Preciso concentrar as cargas, então aqui eu tenho uma carga de 6 kN por metro, distribuída em 5 metros. Então, aqui no meio, vou colocar 6 vezes 5, 30 kN. E ela tá bem aqui no meio, né? Então, vou até... Aqui é 2 metros, aqui é meio metro, aqui é meio metro e aqui é 2 metros. E aqui eu tenho uma carga de 9 kN por metro distribuída em 2 metros. Então, 9 vezes 2, 18 kN aqui no meio. Então, 1 metro, 1 metro. Então, vamos lá calcular as reações. Vou fazer aqui. Somatória de forças na horizontal igual a 0. Então, na horizontal, eu tenho HA para a direita e eu tenho 5 para a esquerda. Então, HA vale 5 kN. Positivo, então é para a direita mesmo. Somatória de forças na vertical igual a 0. Então, na vertical eu tenho RA para cima. E aí para baixo eu tenho 9, eu tenho 30, eu tenho 8, eu tenho 7, eu tenho 18 e eu tenho 6. Daqui sai que RA vale 78 kN. E somatória de momentos em torno a qualquer ponto, eu vou escolher o meu ponto A igual a 0. Então, eu já tenho o momento aplicado, MA, sentido anti-horário. Eu tenho, 9 vezes 2, horário. Então, menos 9 vezes 2. Tenho 30 vezes 2,5, horário, então menos 30 vezes 2,5. Tenho 8 vezes 3, horário, então menos 8 vezes 3. Tenho 7 vezes 5, horário também, então menos 7 vezes 5. Tenho 18 vezes 6, horário também, menos 18 vezes 6, e tenho 6 vezes 7, horário também, então menos 6 vezes 7, igual a 0. E aí daqui sai que o MA, ele vale 302 kN vezes metro. É um senhor momento, e ele deu positivo, significa que ele é sentido anti-horário mesmo. Por isso que eu desenhei assim e mudei. Ele é anti-horário mesmo, tá bom? Beleza, então agora a gente precisa fazer o diagrama de corpo livre, né? Então, eu vou fazer aqui e já volto.
Voltando aqui, então, desenhei o diagrama de corpo livre. E aí, agora, a gente precisa fazer os diagramas normal, cortante, momento. Então, vamos começar com o normal, que esse é bem fácil, né? Se eu observar as duas extremidades, eu tenho uma força de 5 de compressão. Então, na minha barra inteira, eu vou ter 5 de compressão. E esse é o diagrama de normal. Diagrama de cortante, eu fiz ele lá embaixo, que ele vai ser todo para cima, tá? Por isso que vamos observar aqui o que eu tenho, ó. No meu ponto A, eu tenho uma força de 78 para cima. Então, eu vou subir 78. Eu não sei porque não precisava ter feito nessa escala que eu fiz, mas tá bom. Depois, daqui até aqui, eu tenho 6 vezes 2, né? Tô caindo aos poucos 6 kN por metro. Em 2 metros, vou ter caído 6 vezes 2, 12 kN. Tinha 78. Caí 12, eu vou parar no 66. Então, vim parar aqui no 66. Aqui eu tenho uma força aplicada de 9 para baixo, então vou descer 9. Tinha 66, desci 9, eu vou parar lá no 57. Ah, mas é aqui. Fiz errado. Então, eu vim do 66 até o 57. Beleza, daqui até aqui eu tô caindo aos poucos 6 kN por metro. No final de 1 metro, eu vou ter caído 6 vezes 1, 6. Tinha 57, caí 6, eu vou parar no 51. Então, vim do 57 até o 51. Aqui eu tenho uma força de 8 kN para baixo, então eu tinha 51. Caí 8, eu vou parar no 43. Daqui até aqui, tô caindo aos poucos 6 kN por metro. No final de 2 metros, vou ter caído 6 vezes 2, 12. Tinha 43, caí 12, eu vou parar no 31. Então, vim parar aqui no 31. Aqui, ó, eu tenho 7 para baixo, então vou descer 7. Tinha 31. Desci 7, eu vou parar no 24. Daqui até aqui, tô caindo aos poucos 9 kN por metro. No final de 2 metros, vou ter caído 9 vezes 2, 18. Tinha 24, caí 18, eu vou parar no 6.
Ai, fiz errado, né? Peraí. Eu vou parar no 6. E finalmente aqui eu tenho uma carga concentrada de 6 para baixo, então vou descer 6. Tinha 6, desci 6, eu vou parar no 0, fechando então o meu diagrama. E tá tudo para cima, é tudo positivo esse diagrama de cortante aqui, tá? Beleza, agora o que a gente precisa fazer? Diagrama de momento. E aí, ó, eu preciso calcular o momento aqui nesse ponto A. Nesse ponto onde eu tenho carga concentrada. Nesse outro ponto onde eu tenho carga concentrada. Nesse outro ponto onde eu tenho carga concentrada. E nesse outro ponto aqui onde eu tenho carga concentrada. Então, A, B, C, D e E. 5 pontos de momento que a gente precisa ver. Se a gente observar o diagrama de cortante, ó, ela ficou tudo positivo, ou seja, ela não cruzou o eixo em nenhum momento. Então, não tem momento máximo, não preciso achar o ponto onde a cortante cruza o eixo, etc. Então, a gente precisa achar esse momento. Eu vou desenhar o esqueletão dele aqui. Vamos lá. Momento, né? Com o esqueletão do meu momento desenhado, vamos observar aqui o nosso diagrama de corpo livre, ó. Ponto A, ele é uma extremidade, só que eu tenho um momento aplicado de 302. E se eu aplicar esse momento, ó, do jeito que ele tá, assim, ele tá tracionando a parte de cima. Então, no ponto A, eu tenho um momento de 302 para cima. Então, vou desenhar aqui um momento de 302 para cima, no ponto A. Então, aqui eu tenho 302. Vamos olhar a nossa outra extremidade aqui, que é o ponto E, e eu não tenho momento aplicado, ele é uma extremidade sem momento aplicado, então o momento em E vale 0. Então, lá no ponto E, eu desenhei meu momento de 0 aqui. Beleza, vamos agora para o ponto B. Ponto B, preciso cortar minha viga, ó. Ou eu corto assim, ou eu corto assim. Assim tem menos força, então eu vou cortar assim, vou enxergar de A até B. Tá, então vamos lá fazer o momento em B. Então, MB, vou cortar esse pedacinho da minha viga. Então, eu tenho 2 metros, né? No ponto A, eu tenho uma reação de um momento aqui de 302, tenho uma reação vertical de 78 e tenho uma reação horizontal que eu nem preciso desenhar de 5. Isso aqui é 2 metros. Esse é meu ponto B. Eu tenho entre A e B uma força, uma carga distribuída de 6 quilonewtons por metro. No ponto B, eu tenho aplicado uma carga concentrada de 9 quilonewtons. E aí, quando eu corto a minha viga, aparecem 3 reações. Uma normal de tração, uma cortante que tende a girar no sentido horário e um momento que
traciona o lado de baixo. Vou concentrar essa carga distribuída aqui, então eu tenho 6 vezes 2, 12 quilonewtons, e ela está aqui no meio. E aí, então, somatória de momentos em B igual a 0, eu tenho 302 anti-horário, tenho 78 vezes 2, ó, horário. Horário? É. Então, menos 78 vezes 2, que tá horário. Tenho 12 vezes 1, anti-horário, então mais 12 vezes 1. Essa força de 9, V e N, não causa momento em B, nem essa força de 5, né, que a linha de aplicação dela passa por B. E eu tenho esse momento M que está anti-horário, então mais M igual a 0. Daqui, eu vou tirar que o M vale menos 158 quilonewtons metro. Deu negativo, significa que é tração em cima, porque eu tinha assumido que o meu momento era de tração embaixo. Então, no ponto B, eu vou desenhar o momento de tração em cima de 158. Tá, então, eu tenho aqui 158. Beleza. Que mais? Vamos agora para o ponto C. Então, vou cortar minha viga aqui para calcular o momento em C. Então, vamos lá. Momento em C. Então, eu tenho 2 metros, 1 metro. No ponto A, eu tenho... Aqui é meu ponto C. No ponto A, eu tenho uma reação horizontal de 5, uma vertical de 78 e um momento de 302. Eu tenho no ponto B aplicado uma carga concentrada de 9 quilonewtons. No ponto C, eu tenho uma carga concentrada de 8 quilonewtons. E eu tenho tudo aqui uma carga distribuída de 6 quilonewtons por metro. Quando eu corto a minha viga, aparece uma reação normal de tração, um esforço cortante que tende a girar esse trecho no sentido horário e um momento que é de tração em cima. Embaixo, desculpa. Momento de tração embaixo, né? Eu fiz aqui embaixo, ó. Esse momento deu tração embaixo. Preciso concentrar minha carga distribuída, então eu tenho 6 vezes 3, 18. E ele tá aqui no meio. Então, aqui é 1,5, aqui é meio e aqui é 1. E aí, vou calcular somatório de momentos em C igual a 0. Então, eu tenho 302 anti-horário. Tenho essa força de 5, né? Passa pelo ponto C, não causa momento. Tenho essa força de 78 vezes essa distância de 3, o horário. Então, menos
78 vezes 3. Tenho essa força de 18 vezes essa distância 1,5, anti-horário. Então, mais 18 vezes 1,5. Tenho essa força de 9 vezes essa distância de 1, anti-horário. Então, mais, aqui é anti-horário, 9 vezes 1. Essa força de 8, V e N, passam pelo ponto C, então não causa momento. E aí eu tenho esse momento M que está anti-horário, então mais M igual a 0. Daqui vai sair que M vale menos 104 quilonewtons metro. Eu tinha assumido que meu momento era de tração embaixo, deu negativo, então significa que ele é tração em cima, tá? Então, no ponto C, eu vou desenhar 104 tração em cima. Só falta agora calcular o momento no ponto D, né? Então, vou ver aqui o meu diagrama de corpo livre. Aqui é mais fácil eu cortar a minha viga assim do que assim, né? Aparece menos força assim. Então, vou cortar assim, vou enxergar minha viga de D até E, tá? Então, vamos lá, MD. MD. Vou enxergar aqui de D até E. No ponto D, eu tenho uma força concentrada de 7 kN. No ponto E, eu tenho 6. Tenho também uma horizontal que não precisa desenhar de 5. Entre esses dois pontos, eu tenho uma carga distribuída de 9 kN por metro. Esse aqui é o meu ponto D. Então, quando eu corto a minha viga, aparece uma força normal de tração, uma cortante que tende a girar esse trecho de viga no sentido horário e um momento que traciona a parte de baixo. Vou concentrar essa carga aqui, então 9 vezes 2, 18 kN, e ela está aqui no meio do vão. Então, é só fazer somatória de momentos em D igual a 0. Quem que causa momento em D? Eu tenho esse momento M, que está horário. Eu tenho N vezes 7 passam pelo ponto D, não causam. Então, eu tenho 18 vezes 1, horário também, então mais 18 vezes 1. Tenho 6 vezes 2, horário também, então mais 6 vezes 2. Essa força de 5 passa, a linha de aplicação dela passa pelo ponto D, então não causa momento em D. Então é só isso. Daqui então eu tiro que meu momento é menos 80 kN vezes metro. Novamente eu assumi que meu momento era tração embaixo. Se ele deu negativo, significa que ele é tração em cima. Tá? Então, no ponto D, eu vou desenhar um momento de 80, tração em cima. Entre
todos esses pontos, né, eu tenho carregamento distribuído, então vai ser parábola meu diagrama. Tá, então eu vou ligar aqui esses pontos com retas só para me auxiliar na hora de traçar a parábola, tá? Então, beleza. Então, a gente tem aqui uma parábola. Ela não faz esse desenho que eu tô fazendo, não, tá, gente? De faz isso aqui. Não, o certo seria a gente tentar fazer uma parábola só, mas é meio impossível. Então, a gente pode fazer desse jeito, com esses dentinhos que ficam. Não tem problema, não. Então, é tudo parábola. Esse é o diagrama de momento e é isso.